Muito bem, como podemos obter o mod Super Warfare? Este mod que nos adiciona, e que é muito recente, é um mod muito recente que basicamente adiciona várias armas e diferentes veículos. É um mod para transformar Minecraft em militar e na verdade saiu há menos de um ano e o visual é incrível. Ou seja, todas as interações que existem e tudo mais, estou tentando mostrar um pouco para vocês. Então vamos ver um pouco como podemos obtê-lo. Primeiro, vamos ao Super Warfare. Dentro do Curse Forge, iremos para arquivos, mod load, o que quisermos. Não sei se há arquivos alpha. Não há, então eles só lançam versões oficiais. E para o Forge, a última versão está na 1.20.1. E para o NeoForge, a versão mais recente está na 1.21.1, certo? Então é isso que vocês querem, como podem ver, saiu há 8 meses e a última atualização foi há 2. Tem 1.900.000 usuários. E bem, vamos para Relations, e o que precisamos obter é o Cloth Config API, Curious API, Gecolib e o Patchouli, ok? Então, por exemplo, vamos pegar o Gecolib, clicar em arquivos e fazer o mesmo. Se escolhemos Forge, então Forge e 1.20.1, 3 botões e obtemos este arquivo, onde salvamos. Bem, Windows mais R, digitamos AppData, clicamos em OK, roaming.minecraft. Vamos para a pasta mods e é aqui que vamos salvar. Como podem ver, temos aqui o Super Warfare, Cloth Config, Curious Forge, Geeklib, Patchouli. Bem, é simples assim, ok? E é assim que podemos obter este mod sem nenhum problema. Muito bem, quando começarmos o mod, eles vão nos dar um manual, ok? Com ele podemos ver um pouco do básico, as receitas, os controles e muitas informações para nos orientar, ok? Eu vou tentar te guiar também ao longo do guia, seguindo tudo isso, mas ao mesmo tempo tentando manter uma ordem, certo? Então, primeiro de tudo, vamos explicar como fabricar o martelo, certo? E o martelo é a ferramenta base do mod, ok? E sua receita usa simplesmente, como veremos, 2 lingotes de ferro, um bloco de ferro e 2 paus colocados na mesa de trabalho, e dessa forma conseguiríamos um martelo. Esse martelo é usado para processar minerais em pó, ok? É usado para fabricar placas, ok? A placa de cobre, que como vocês veem, precisamos do martelo, ok? Cobre e conseguimos a placa de cobre. E também serve para conseguir o pó de tungstênio, certo? Precisaríamos do martelo para obtê-lo e, bem, outras utilidades que podemos ver aqui, como o pó de carvão e o pó de ferro, entendido? Então, bem, tem durabilidade e pode ser encantado com reparação e inquebrantável. E, bem, tem diferentes receitas, ok? Cada um baseado no seu material e também causa bastante dano, 14 de dano, ou seja, na ferramenta também é muito boa. A Netherita tira 18, então também pode servir como ferramenta de ataque se quisermos. Vou combinar tungstênio no Minecraft com Super Warfare. Basicamente, no mod, o tungstênio é obtido minerando o minério chamado estelita, entendido? É este minério aqui, o estelita. Este minério é encontrado em um mundo normal e pode ser minerado com fortuna para aumentar o número de drops, e uma vez coletado, o estelita é fundido em uma fornalha ou alto forno para obter lingotes de tungstênio. Estes lingotes de tungstênio são transformados em pó usando o martelo. Aí está, lingotes de tungstênio, conseguimos o pó e assim desbloqueamos materiais um pouco mais avançados para trabalhar com o mod. Como obter scheelita? E o minério de scheelita é o mineral específico de tungstênio, ok? Ele é gerado no mundo como qualquer outro mineral e pode ser minerado com as ferramentas certas, ok? Basicamente precisaríamos no mínimo de uma picareta de ferro. Esse mineral é encontrado especificamente na camada IGA0 até a 64. Isso é o Deep Slate e depois o minério em si da 48 até a 1. Então poderíamos encontrá-lo da 48 até a menos 64. E com isso desbloquearíamos, bem, o tungstênio. Bem, como podemos derreter tungstênio e aço com o Minecraft Super Warfare? Basicamente, nesse mod, o processo de fundição é um pouco crítico e esse processo, por exemplo, o tungstênio requer, digamos, pó de tungstênio ou scheelite cru, certo? Ou do próprio minério. Enquanto o lingote de aço requer pó de ferro com carvão, certo? Isso é obtido basicamente misturando o pó de carvão com o pó de ferro e cada um é obtido com o martelo, ok? Dessa forma conseguimos os pós, ou seja, qualquer tipo de pó vamos conseguir usando o martelo. Depois há alguns como o cru cimentado, que é feito misturando vários craftings, mas assim já começamos a desbloquear minerais como o ferro. Muito bem, como fabricar pós-base, hein? Com Super Warfare? Basicamente, a fabricação de pólvora neste mod é feita com um martelo, certo?
é que ao usar o martelo em diferentes materiais, vamos obter variantes deles, certo? Como estamos vendo. O que acontece? Quando obtemos várias variantes, receitas como pó de ferro, pó de carvão e sete de tungstênio servem para fazer o pó de carboneto cimentado bruto, um elemento muito importante que nos ajudará a progredir no mod e realizar crafting. Além disso, tem seu próprio lingote, como podem ver, o lingote de carboneto, então podemos avançar. Vou poder fazer as hastes, os gatilhos e as molas, e este conjunto de peças básicas serve para as armas, certo? E sua fabricação segue um formato de 4 componentes usando materiais como aço ou carboneto, e no caso do gatilho, ele inclui até diferentes elementos. Então, vamos ver a haste. A haste é feita com 2 de tungstênio, que como lembramos, é feito conseguindo pó de tungstênio e derretendo-o. E o pó de tungstênio é obtido com lingotes de tungstênio, ou então através das ardósias profundas, derretemos e pronto, ok? Depois temos o carboneto cimentado, que é feito com um gancho de tripwire e 2 lingotes de carboneto cimentado. Este lingote era feito com carboneto cimentado bruto. Aqui temos a fabricação com pó de tungstênio e todo tipo de pós, e depois temos a mola, certo? Com 3 lingotes de carboneto cimentado. Isso vai nos servir para fazer, olha, uma ogiva, ok? Isso serve para fazer mísseis, por exemplo. Serve para fazer um pacote de materiais épicos e daí conseguir armamentos melhores. Serve também para conseguir uma mola de netherite e obter coisas melhores. É uma forma de desbloquear as primeiras fabricações dentro do mod. Muito bem, como podemos criar pacotes de materiais com Super Big Warfare? Os materiais dos pacotes de mods são obtidos combinando hastes, gatilhos e molas do mesmo material nos próprios crafts, certo? Além disso, em um espaço 2x2. Por exemplo, um cano de ferro, feito com 3 de ferro, ação de ferro, mola e finalmente o gatilho de ferro. Depois teríamos o material raro, que seria feito com aço. O aço é feito derretendo pó de ferro. Depois temos o épico, que é feito com lingote de carboneto cimentado, certo? E então teríamos o lendário, feito com o carbride, e carboneto, desculpe, gatilho, passado por um lingote de neterita, e conseguiríamos o gatilho de neterita sem nenhum problema. Estes pacotes são consumidos, ok? Ao criar armas e outras coisas, ou mesmo, como estamos vendo aqui, os crafts que vemos na mesa de ferraria. E é assim que se faz o craft, certo? Então, é muito importante que vocês saibam que serão essenciais para conseguir armas dentro do mod, ok? Então vamos precisar criá-los muitas vezes. Muito bem, para progredir com o mod, como podemos craftar ou criar os primers e placas de cobre? Isso serve para fabricar munição, e os primers são usados como base de todas as balas, certo? Como vamos ver, aqui temos todas as bases e precisamos obrigatoriamente do primer. O primer é craftado com uma placa de cobre e um sílex, e a placa de cobre é feita com um lingote e o martelo de netherite. Importante, a placa de cobre não só serve para fazer o primer, mas também como parte indispensável de várias outras receitas, ou seja, vamos precisar dela também para a montagem de veículos, entendido? Como podemos fabricar a Handgun Ammo no Minecraft com Super Big Warfare? E a Handgun Ammo é fabricada combinando bem, como vamos ver agora, certo? Esta aqui é fabricada com 2 placas de cobre, pólvora, um primer e um lingote de cobre. Entendido? Com isso, se obtém lotes de munição para pistolas. Como podem ver, ali mostra a Handgun Ammo que tenho equipada. Está escrito ali, estão vendo? 256 de munição. Cada vez que clico com o botão direito, se estivesse no Survival, eu atiraria. Entendido? Importante, se eu morrer, vejam, se eu morrer aqui e reaparecer, como vem, vou dropar esta caixa, ok? Onde terei toda a munição. Isso significa que num servidor com mais pessoas, também poderíamos pegar a munição. E esta munição serviria, por exemplo, para uma pistola. É a munição da pistola no final. Aperte R para recarregar, ok? E aí podemos usar uma pistola sem nenhum problema, certo? Como podem ver, é assim que fica quando atira. Parece muito bom. As animações são incríveis, entendeu? É verdade que os modelos 3D talvez travem um pouquinho. Não sei se é porque estou usando shaders. Não, sem os shaders também. Também travam um pouquinho, mas não tanto. E nada, sem dúvida fica brutal. Então é isso, aí está. Vou mostrar como fabricar munição de rifle. Essa munição de rifle é feita com 2 placas de cobre, um primer, pólvora e um lingote de aço. O lingote de aço é feito com pó de ferro e carvão, que se faz com pó de carvão, basicamente usando martelo e carvão. E por outro lado, temos o outro material que é o pó de ferro, que é feito com ferro, certo? Com isso, basicamente, o que vamos poder acessar é uma arma de rifle, certo? Como pode ser um AK. Parece que existem críticos neste jogo. E agora, como podem ver, vamos poder recarregar sem nenhum problema, ok? Ali diz que tenho 1.900 balas. É tão fácil como clicar com o botão direito para adicionar balas, certo? No final, eu tinha a caixa. E nada, a verdade é que é uma munição muito boa, porque te dá acesso a armamentos ou fuzis
muito bons, certo? Aqui o Warden me matou, porque não tenho armadura nem nada, mas como vem, ele deve estar com pouca vida, ok? Então nada, aí está, e nada, é assim tão simples. Muito bem, como podemos fazer cartuchos de espingarda? Certo? Essas são armas para espingardas feitas com lingote de chumbo, ok? Que é feito com galena bruta. A galena bruta, no próximo vídeo, explicaremos como conseguir. E é com placas de cobre, primer e pólvora, ok? Isso, por exemplo, se eu criar um golem de ferro, ok? Equiparia as balas com clique direito, como podem ver, já equipei. E agora é tão simples quanto mirar, ok? E como vem, uma espingarda caseira desse tipo tira muita vida, muita mesmo. Ou seja, não faz sentido nenhum. E se acertar na cabeça, nem te conto, ok? Então dessa forma podemos usar as armas sem nenhum problema. Muito bem, temos a galena aqui, ok? Vou mostrar como consegui-la e como funciona. Bem, primeiro de tudo pegamos o minério, ok? E o minério podemos usá-lo como lingote de chumbo. Isso serve para fazer, por exemplo, a ogiva de metralha, que usamos para fabricar projéteis de metralha. E também temos a possibilidade de fazer munição para a espingarda, ok? É basicamente como estão vendo, é munição para armas de curto alcance que são muito fortes, ok? Ou seja, não entendam mal. Estou tentando achar a de metralha, não sei bem que arma usaria essa munição, na verdade. Talvez seja munição para tanque, mas como vemos parece ser algum tipo de munição para tanque. Olha, ele me deixa colocar no tanque e colocá-lo no modo grip, efetivamente. É munição para tanque, ok? Então, como conseguir galena? Bem, podemos conseguir galena sem problema entre a altura 36 até a altura menos 64, ok? Assim conseguimos galena, então é simples assim. Como podemos obter o minério de prata? Basicamente, o minério de prata pode ser encontrado nas camadas de 48 até menos 64, entendido? Importante, o minério de prata vai nos servir bem. Vamos obtê-lo primeiro na forma de minério, certo? Prata bruta. E podemos fundi-lo para fazer o bloco de prata e também a bala de prata, certo? Essa bala de prata é basicamente um tipo de item. Diz, causa dano extra a entidades mortas-vivas. Não parece ter nenhuma outra utilidade, o que me surpreende. Ou seja, não tem nenhuma outra função. A verdade é que não sei até que ponto ter um mineral só para uma utilidade é algo legal ou não. Mas enfim, está aí. Então é assim que se consegue. Muito bem, como podemos conseguir munição de sniper? Essa munição é fabricada com duas placas de cobre, um lingote de tungstênio, pólvora e primer, certo? Ou seja, é bastante fácil de conseguir. Além disso, nos dará acesso a ferramentas como os snipers, certo? Que são muito bons, já que aqui os críticos são bonificados, e com um sniper é muito fácil fazer um crítico. E bem, para usar as balas, sempre clique direito, ok? E aí temos sem nenhum problema. Para que vocês possam ver um pouco o dano que um sniper causa, bem, 99, certo? Na cabeça 99. De qualquer forma, com as modificações e tudo mais, sempre muda, né? Tudo, mas para que vocês tenham uma referência de quão quebrado pode ser uma dessas armas. Bem, como podemos fabricar munição pesada? Essa seria munição pesada para, por exemplo, LMGs, metralhadoras e armas de grande calibre, e é feita a partir de, como vamos ver, 2 lingotes de cobre, um lingote de aço, então um preço bastante bom. E estamos vendo pólvora, lingotes de cobre e um primer. Certo, para que vocês possam ver um pouquinho quanto dano pode causar uma arma desse tipo, ok? Bem, vamos ver. Acabei de pegar a M2HB, que é do tipo raro, ou seja, nem é tão forte assim, e com 2 balas acabei de tirar. Bom, não são 2 balas qualquer, são 2 críticos, mas 30 por crítico me parece um pouco louco. E no corpo 40. Nada, pouquinho. Se eu somar 1 a 1 Warden, então nada. Vai ser muito complicado pra mim. Além disso, como vocês veem, tem essa parte que esquenta, que, bem, isso não tem tanto a ver com a arma em si, mas... E o recuo, ok? Como vocês veem, vai subindo, então vai esquentar. Vamos ver se consigo que esquente completamente, onde a arma simplesmente tem que parar. E para equipar as balas, simplesmente clicamos com o botão direito e pronto. Como podemos conseguir os blueprints? E eles são conseguidos, bem, são super importantes, ok? Porque senão, não poderemos craftar nenhum tipo de item. E esses blueprints são obtidos principalmente em baús de loot, ok? Podem aparecer em dungeons, mineshafts e estruturas geradas por outros mods, como Lost Cities, e cada blueprint te mostra a arma ou veículo e sua raridade por cor, ok? Como branco, azul, roxo ou laranja. E esses planos são consumidos ao craftar a arma, ok? Por exemplo, este aqui. E basicamente para craftar a arma, simplesmente, como podem ver, quando conseguimos o primeiro blueprint, podemos duplicá-lo, ok?
E depois, para craftar a arma, colocamos o Insidious e, bem, um lingote e o Material Path, que não é tão caro. Ou seja, craftar armas é algo bastante barato neste mod. E no final entendo que é isso que queremos, né? Jogar com armas. Então, nada, é assim que se consegue. Muito bem, como podemos duplicar blueprints? Em Super Big Warfare temos todos os tipos de blueprints que, como sabem, são obtidos em loot boxes, certo? Basicamente caixas de loot do próprio Minecraft. E para duplicar precisamos apenas de diamantes e o Twist Lock Copy. Não sei se funciona assim com todos os blueprints, vamos pegar um lendário como exemplo para tirar essa dúvida. Este seria um raro e um lendário se duplica exatamente da mesma forma. Ok? Então, simplesmente precisamos da cópia inicial que, como eu disse, é obtida saqueando baús e depois começar a duplicar. Bem, como podemos fabricar pistolas no Minecraft com Super Big Warfare? Para fabricar uma pistola, basicamente precisamos de 3 elementos: o blueprint da arma, o pacote de materiais do tier adequado e um item específico como um lingote ou similar. Então, basicamente, para esta arma precisaríamos de um blueprint block 17, certo? Um pacote de material comum, que se faz assim, e um lingote de ferro. E com isso já poderíamos usar a arma desde que tenhamos a munição que ela pede aqui. Aqui me pede munição de pistola, não sei se vocês veem, ok? Ali me pede munição de pistola. Então, pronto, uma vez que tivermos essa munição, já podemos usar a arma sem nenhum problema. Certo, como podemos usar a Glock? E a Glock, bem, é muito fácil de usar. Tem animações de movimento, corrida e recarga. Para usá-la, basicamente preenchemos a munição para a pistola, ok? Nosso inventário de munição, ou a que essa arma pede, como podem ver aqui, diz munição para a pistola e clicamos com o botão direito. Veem que estou me equipando no meu inventário imaginário. Bem, munição para a pistola, agora tenho 800 balas. Dessa forma, se eu me colocar no modo sobrevivência, tenho essas 800 balas, ok? Por outro lado, atira-se com o clique esquerdo, ok? Pum, pum, pum. E com o clique direito é como miramos, ok? Se notarem, se acerto na cabeça, tiro mais vida, ok? Ou seja, normalmente aqui tiro 6 de vida. E com o tiro na cabeça, bem, tiro mais, não sei quanto tirei. Vejamos, 8, ok? A Glock no final é uma das armas mais básicas e como vocês veem, o HUD também mostra o nome, o tipo de armadura, as balas e o modo de disparo, certo? Agora está no modo tiro único. Vamos procurar o N, que tenho em outra configuração, e, bem, parece que não tem muitos outros modos. Aqui me mostra, modo de disparo N, parece que não tem mais modos, mas se, por exemplo, pegássemos outro tipo de arma, como a AK, certo? Poderíamos escolher entre tiro único, certo? Ou automático, certo? Vocês veem ali embaixo à direita que vai mudando, e para recarregar é com o R, certo? Obviamente podemos mudar isso e configurar ao nosso gosto sem nenhum problema, certo? Muito bem, como podemos usar o revólver? No modo Super Big Warfare, o revólver se destaca pelas suas animações. Olha como fica bom quando você recarrega e tudo mais. E só precisamos de munição de pistola, certo? Para poder utilizá-lo. Se consegue através de um blueprint, um suporte de materiais comum e um lingote de aço. E podemos simplesmente usá-lo sem nenhum tipo de problema. Tira agora mesmo, uns 16 de vida se você acertar na cabeça. E é assim que se usa. Bem, como usar a M... Esta arma é uma SMG, como podem ver, que também usa munição de pistola em sua mira. Chama-se Vector, certo? Vector SMG, me confundi. Basicamente, é a SMG principal do mod, ok? Possui 3 modos de disparo, certo? O primeiro mudando o N, modo singular, ok? Depois temos o modo rajada, que dispara 3 balas, e o modo automático, que libera toda a rajada de balas sem problema. Além disso, pode suportar acessórios, ok? Como veem, se eu apertar H, posso fazer diferentes configurações, como trocar a coronha, o carregador, o vetor, posso mudar a mira, entendo. Tudo isso afeta a nossa arma. Agora ela carrega 33 balas, mas se eu colocar este e recarregar, vou poder carregar 70 balas. Obviamente vou demorar mais para recarregar e tudo mais, certo? Mas também para que você possa ver que os elementos são configuráveis, que posso colocar um silenciador se quiser, assim faz muito menos barulho. A mira também, como eu disse, você pode trocar, e a coronha também, certo? A coronha serve um pouquinho para estabilizar a arma e tal, beleza? Vê que agora quase não se move, é como se eu colocar uma coronha assim, até ela treme um pouquinho mais. Vemos também isto que também serve para estabilizar, certo? Vê aí que mal se move. Então isso já depende de cada um e do que quiser usar. Lembrem que quanto mais estável, menos dano ou algo assim. Beleza? Então é isso aí. Muito bem, como mudar entre modos de disparo? É muito fácil. Simplesmente temos por padrão a tecla aqui embaixo, que é o N, certo?
como podem ver. Agora estou no modo individual, no modo singular, agora no modo rajada, ok? Cada vez que eu clicar, vou disparar 3 balas e agora o modo automático, certo? Que é só manter pressionado e ele dispara todas essas balas. Essa configuração temos nos 3 controles de teclas. Se descermos até o final, temos aqui o modo de tiro com o N, onde diz Super Big Warfare. Aqui podemos mudar se não gostarmos. Então é isso, simples assim. Hoje vamos colocar acessórios. E os acessórios no modo Super Big Warfare são gerenciados por uma interface de personalização e basicamente quando você aperta o H, tá? Mesmo estando no modo sobrevivência, eles me permitem, como vocês veem, mudar os acessórios, ok? E parece que também não tem nenhum mistério, tá? Ou seja, não preciso colocar nada, ok? Não preciso equipar os acessórios, nem nada, simplesmente é estar pronto e é configurável. Existem muitos acessórios que mudam estatísticas reais, como recuo, capacidade do carregador, zoom e mais, ok? Então tenham isso em mente, ok? Como eu disse, se abre com a interface do H. Vamos ver como usar os rifles HK416 e os AK. Basicamente são rifles que funcionam com munição de rifle. Com o N podemos configurar o tiro único ou o fogo automático. O mesmo para todos, certo? Bem, eles têm modos de tiro, como eu disse, e suportam acessórios como silenciadores, ok? Se eu apertar o H, podemos configurá-lo com silenciadores, trocar o estabilizador, o carregador, aumentá-lo, mudar a mira também, caso queiramos ver um pouco mais a coronha, beleza? Então agora teríamos esta arma que é praticamente mais um franco atirador que outra coisa, certo? Obviamente demora muito mais para recarregar porque colocamos um carregador bem maior e, como podem ver, o dano não compensa, ok? O mesmo com o AK, certo? Também é configurável apertando o H e o AK-12 também. Como podemos usar escopo e zoom dinâmico? Para muitas armas, podem ser equipadas miras e zoom dinâmico sem nenhum problema. E quando apertamos o H, se colocarmos a melhor mira de todas, certo? Aqui embaixo, certo? Aqui em cima, desculpa. Bem, se mirarmos, como podem ver, agora podemos dar zoom, certo? Com a roda do mouse passando de uma mira assim, onde talvez atirar seja um pouco mais complicado, para uma mira assim, certo? Isso acontece em armas como a HK416, certo? E outras armas. E também é importante poder controlar a respiração. Como podem ver, temos abaixo aqui, na barra de baixo, certo? Só aparece quando a usamos. É que quando estamos mirando, nós vamos nos mover, certo? A mira vai se mover, especialmente se dermos muito zoom, está se movendo demais. Bem, se eu prender a respiração agachado, agora o que vou conseguir fazer é atirar de forma muito mais estável, certo? Vou mostrar como controlar o recuo, pois o recuo no Super Warfare é percebido como deslocamento vertical e horizontal ao atirar, e equipar empunhaduras e coronhas adequadas é essencial, ok? Como este aqui, quanto mais estáveis forem, mais podemos combater o recuo. Veem que agora praticamente não há recuo? E dessa forma podemos economizar munição e evitar que a mira da arma se desvie tanto. Também é importante mencionar que podemos usar o controle para prender a respiração e assim impedir que a mira se mova, certo? Se não aperto o controle, como veem, a mira está se movendo, não estou fazendo nada, é apenas parte da respiração do jogador. Já quando uso o controle, temos uma barra branca embaixo que vai diminuindo e podemos atirar sem precisar gastar ou ter esse controle de recuo. De qualquer forma, obviamente recuo não é o mesmo que prender a respiração, ok? Mas também ajuda na estabilidade da arma. Vou mostrar como configurar a sensibilidade ao mirar com ADS. Basicamente, se ajusta com as teclas Page Up e Page Down, certo? Como podem ver, diz sensibilidade atual desta arma -1, ou OD6 para mudar a sensibilidade da arma sem nenhum problema. Isso já depende do que a gente queira e tal, obviamente, né? Muito bem. Como usar os snipers? Bem, escolhi o CAR 98, acho que foi super original, certo? É um dos CAR mais típicos que existem, ok? Parece que não tem nenhum tipo de configuração. Pode ser algum outro que permita configurar, não sei se como o SVD, por exemplo. O SVD parece que vai me deixar, aí está. E podemos mudar um pouco a mira, ok? Como veem, também não tem muitas opções de carregador. Bem, também temos outros rifles como o SKS, o M98B, o NTW20 e outros, ok? Este é, por exemplo, o SVD, temos o Marlin, o que vem dizendo, né? E basicamente podem ter modos de tiro diferentes, por exemplo, embora eu não tenha visto nenhum, ok? Mas é verdade que se usarem um rifle com mira como sniper, vão ter diferentes tipos de disparo, ok? Então tenham isso em mente.
E nada, lembrem que podem usar o controle para estabilizar a respiração. É que agora, como veem, não estou prendendo a respiração se nos agacharmos, ok? Agora estabilizo a respiração e assim posso atirar sem nenhum problema no meu alvo, ok? Dessa forma aniquilá-lo. Puxa, não o matou, aniquilá-lo com um único tiro. Em como atirar com armas futuristas, o modo Super Big Warfare também adiciona várias armas futuristas como rifles de energia ou um sentinela, certo? Como um sniper. E o sentinela, por exemplo, pode ser carregado mantendo o disparo e outras barras também, outras energias, perdão, ou outras armas têm barras de energia, como está aqui, certo? Que precisam ser recarregadas. Acredito que com modos de energia, porque não vi nada com que recarregá-las. Embora, bem, entendo que também, olha, temos o Regeneration, que basicamente faz as ferramentas de energia regenerarem energia automaticamente, certo? Então agora, por exemplo, este vai regenerar em vez de perder energia, certo? Ou seja, é bem legal. Então, certamente existem formas mais eficazes de regenerar energia do que esta, certo? Essas armas costumam ter efeitos visuais impressionantes, certo? Como estamos vendo, e mecânicas de carga diferentes de um arsenal mais balístico e tal. Muito bem, vamos usar LMGs no Minecraft com Super Big Warfare. E existem diferentes LMGs, como a RPK, a M60, certo? E elas usam munição pesada de rifle, como estamos vendo, e carregadores que podem ser muito grandes, como estamos vendo. Uma coronha diferente, podemos trocar o silenciador, podemos colocar miras, certo? Até miras configuráveis, ou seja, são armas bastante personalizáveis e sem dúvida tiram muita vida, certo? Aqui temos um Warden, certo? E vamos dar um tirinho de aviso, certo? Como vocês veem, se eu gastar toda a munição, o Warden cai, certo? Ou seja, nem gastei metade. Então, bem, são ideais para defender posições e apoiar outros jogadores em combate, ou até mesmo para avançar. É verdade que vocês vão andar bem mais devagar, certo? Com esta arma, mas ela serve para limpar. É verdade que talvez para longas distâncias, ou seja, para uma mira tão distante, não seja o melhor. Ou sim, porque parece um pouco bastante estável na verdade. Então nada, é tudo questão de ir testando. Nada a ver com o sniper, hein? Mas é uma metralhadora e pronto, ali diz. Ali vocês veem, né? Munição de rifle. E é isso. Como usar a minigun no Minecraft com Super Big Warfare? E a minigun, como vocês podem ver, possui um sistema de RPM ajustável, certo? Onde podemos... O RPM são basicamente as rotações por minuto, onde controlamos quantas balas queremos que dispare. Como vocês veem, se eu colocar em 300, o cano vai girar mais devagar, e se colocar em 2400, vai girar mais rápido. E isso também tem a ver com a velocidade com que disparamos as balas. Essa velocidade não tem nada a ver, certo? Se atiramos a 300, como vocês veem, podemos atirar de forma estável e manter essa cadência praticamente infinita sem que a arma esquente, quase não diminui, certo? Então isso já depende do que nós queremos. A munição, não sei se esta arma recarrega, não parece muito, certo? Então vamos poder atirar com base em tudo que quisermos gastar, ok? E nada, eu gostaria de adicionar aqui um Warden só para fazer um testezinho rápido, beleza? Para que vocês possam ver que tipo de arma estamos falando, certo? Ou seja, ela limpa todo mundo, isso limpa todo mundo. O problema é que não serve para longa distância nem nada, gasta muita munição, mas é verdade, e esquenta, ok? Ou seja, te deixa bem vulnerável se acabar superaquecendo, mas é verdade que quando sai do vermelho, volta a funcionar. É uma arma muito quebrada e por isso aparece como lendária, entendeu? Porque no final é o que é, uma arma lendária muito forte. Vamos ver como usar espingardas como a A12 ou a M870, ok? Que usam munição de espingarda. Bem, essas armas têm diferentes tipos de disparo, como o singular, ou automático, como quisermos. É ação manual, recarrega-se cartucho por cartucho, ok? Como pode ser a M... Ok, se eu gastar toda a munição agora, vou recarregar cartucho por cartuchinho, como estamos vendo, ok? É muito legal, como se vê. E bem, nem preciso dizer o estrago que fazem. Ou seja, já viram, 50 de dano, ok? Temos a A12, que tira mais ou menos o mesmo. Não sei se funcionam para longa distância. Se o mod for bem feito, deveria, ok? 191. Já sabem que... Bem, não sabem. As espingardas, ao contrário do que muitos videogames pensam, funcionam até 200 metros de distância, ok? E parece que o mod fez isso bem. Sim, cara, não acredito. Vamos ver. 162. 160, então não. Então não fez bem. Vamos ver. 160. Pumba. Bem, vamos ver. Eu não sei exatamente como essas armas funcionam, ok?
Mas, já digo, no mundo real, elas alcançam até 200 metros de distância, o que se diz rápido, mas é uma distância bem elevada. Obviamente as balas podem se espalhar mais ou menos, mas o dano continua sendo muito forte, né? No final, como vocês entendem, isso são videogames e os jogos precisam ser balanceados de alguma forma, por isso fizeram esse tipo de armamento mais para curta distância, senão estaria muito quebrado, ok? Então ela utiliza munição de espingarda e nada, não são úteis considerando a lógica do mod, que basicamente são eficazes contra grupos de mobs, ok? Aproveitando assim um padrão de dispersão e tal, ok? Para poder tirar a vida de vários mobs ao mesmo tempo. Vocês veem que se estão dispersos e eu atiro, teoricamente deveria tirar vida de vários, ok? Como vocês estão vendo ali, ok? Como se dispersam. E o mesmo para esta. Okay? Então nada, que não tira pouca vida, não é? Como podemos usar o RPG e o MC? Aqui temos um Warden. Para dormir, sim, senhor. Certo? Bem, como funciona o RPG? O RPG pode ser configurado com diferentes tipos de munição. Ele tem duas opções, certo? Tem a munição de PG-7 UVM ou a IA-100 105 TBG. Depende do que estamos procurando, entendeu? Então ele nos equipa com uma arma ou outra e pronto. Como podem ver, podemos mirar, certo? Tira bastante vida, viu? Este Warden, bem, não está com vida cheia. Vamos colocá-lo com vida máxima. 500 de vida e... ele já estava com vida cheia. Tira 450 de vida. Obviamente é um projétil muito difícil de acertar. Também temos o M79 que funciona com granadas, ok? E uma granada tira 120 de vida, entendeu? Não sei se o headshot afeta em algo, vou testar, mas sim, parece que sim, não é? E podem demolir estruturas leves e grupos inimigos, e ambos os lançadores representam a categoria de explosivos portáteis básicos dentro do mod Super Big Warfare, certo? Como usar o Javelin? Bem, o Javelin, que é basicamente o FGM 148, usa mísseis, certo? Que é o míssil Javelin. Vou mostrar como se fabrica com a Ogiva AP, que já ensinei antes, certo? Também, bem, precisamos de açúcar para fazer isso, o motor de míssil, que é feito com grãos, certo? Depois temos também o Seeker, que é feito com feno de ametista e outras coisas. Isso para quantas? Para uma munição. Também podemos utilizar o míssil guiado por fio. Bem, podemos trocá-lo, certo? Entendo que nos servirá para poder usar a própria ferramenta, não? Pois não sei. Não, servirá para outra arma, certo? Então, basicamente, primeiro fixamos um alvo, como este que estamos vendo aqui, certo? E depois se dispara. O míssil segue uma trajetória elevada e depois desce sobre o alvo, sendo eficaz a longa distância contra mobs e veículos, certo? É uma das armas guiadas mais avançadas, ok? Então, basicamente, mantemos pressionado. Quando travamos o alvo, soltamos e lá vai o míssil. O míssil, o quê? Não acertou, né? Vamos ver de novo. Sim, acertou, ok. Aí está. Soltamos. Sim, acertou. E isso é um pouquinho do que ele faz. No final, são mísseis guiados. Ou seja, são muito potentes para longas distâncias e tal, porque você praticamente sempre garante acertar o alvo, e é assim que funciona. Certo, como funciona a mesa de reforja? Bem, basicamente a mesa de reforja de armas é feita usando este craft aqui, que é a CPU antiga, ok? E a CPU antiga, bem, onde se consegue ela? Diz tecnologia antiga misteriosa, que pode ser encontrada nas cidades antigas. Então vamos ter que ir para uma cidade antiga, ok? E duplicá-la antes de usar, por favor, porque parece ser bem complicado de conseguir. Então, como vocês veem aqui, o que nos permite é pegar uma arma e aplicar esses efeitos que vamos ver aqui, que são os Warfare Perks, ok? Cada um desses elementos pode ser craftado e tem seu próprio craftio, ok? Aqui eu recomendo que vocês tenham o J e basicamente nos permitem colocar, por exemplo, balas explosivas, balas AP, atração poderosa e muitos efeitos, ok? Que são aplicados através do Gun Reforge, ok? Permitindo ajustar penetração, dano, velocidade da bala ou efeitos adicionais como explosões ou tração de item. E alguns perks são fabricáveis e outros são obtidos por troca com aldeões armeiros, ok? Após aplicar os perks, a arma exibe ícones e estatísticas sem modificações. Ok, vamos pegar, por exemplo, uma arma normal, como uma AK-12, e ela nos diz perks disponíveis, ok? Balas explosivas, por exemplo. Então, vamos pegar as balas explosivas, ok? Abrimos isso, colocamos o AK aqui, clicamos em craftar e aparece ali, ok? Como podem ver, temos este mais e este menos, que entendo que seja para configurar quantas queremos. Aqui coloquei 20, ok? Aqui, obviamente, estou no modo criativo, mas entendo que se você está no survival, vão te dizer para relaxar, né?
Vamos ver, se eu clicar no crafting, pumba, ou não, tanto faz. Vamos ver, vou colocar 20. Ah, tanto faz. Ele me permite colocar 20, reduz o dano em velocidade, mas as balas explodem quando disparam, quando caem. Muito bom, adorei isso. Vamos voltar um momento, aqui está, e as balas realmente explodem, certo? Ou seja, podemos aplicar um monte de coisas, hein? Como eu disse, não precisa ser só explosões, também pode ser... Diz, mirar aumenta o dano ao corpo, tiros ao corpo aumentam o headshot, kill clip, que basicamente aumenta o dano da arma após um tiro final, aumenta o dano a monstros, aumenta o dano a chefes, ok? Ou seja, tem um monte de coisas. E para que entendam, se agora coloco um guardião e atiro nele, tiro 50 de vida dele, certo? Além disso, posso ir à mina se quiser com isso, beleza? Faço assim e vou à mina, que preciso de diamante. É brincadeira, é brincadeira. Mas enfim, essas são algumas das utilidades. Muito bem, vamos ver os morteiros. E neste mod, certo? Bem, existem os morteiros, que são bastante simples. São feitos com cano de morteiro, que se faz assim, com bipé de morteiro, que se faz assim, e com base de morteiro, certo? Nada é tão fácil como pegar o projétil de morteiro, clicar com o botão direito e aí vai disparar a bala. Não sei se vou conseguir acompanhá-la. É complicado, na verdade, mas entendo que é isto aqui. Não sei. Não sei, não sei. Qual será o efeito do morteiro? Vamos colocar uma bala aqui para que exploda já diretamente. Bem, estamos vendo que também não tem uma explosão muito grande, né? Certo, então aqui como podemos ajustá-lo, né? Primeiro de tudo, tem um monte de balas, certo? Que podemos escolher colocar, certo? Todas essas são diferentes balas com efeito de choque, com queda lenta, certo? Um monte de dispositivos sem efeitos. Este, por exemplo, tem mais 3 de dano. Bem, o melhor seria dano instantâneo ou sem efeitos, o que significa que são explosivos. É que, claro, o que quero aqui são explosões. Não parece muito explosivo, né? Então, como se ajusta isso? Basicamente, se você se agacha, certo? Enquanto pressiona Shift, pode configurar sem problema onde vai cair a bala. Não sei quanto tempo vai demorar para cair, não posso dizer. Parece que a envia para fora da órbita e depois cai, ok? Aplicando esse efeito, como podem ver. Neste caso, este não tem efeito, certo? Mas se pegarmos outro, sei lá, lentidão, ok? Seria configurar onde deve cair, certo? Como podem ver, tem um alcance de 27 metros. Se soubermos mais ou menos a distância em blocos, já temos mais que garantido. E agora, quem entrar neste raio terá lentidão. Vamos ver, parece pouco útil, a menos que isso te dê um golpe forte, ou seja, que tire muita da sua vida. Vamos colocar ali lentidão 4, não me parece muito interessante, porque, afinal, qual é a probabilidade de você com um morteiro que leva 10 segundos para a bala chegar? E que acabou de mudar, aliás, porque fui eu que mudei, né, que leva uns 10 segundos para a bala chegar. Qual a probabilidade disso te acertar? Claro, é muito baixa, né? Ou seja, ou você coloca de forma automática, que não sei se é possível, esse Warden tirou uns 30 de vida só por acertá-lo, ou coloca automaticamente, ou me diz como você faz, né? Vou tentar colocar de forma automática, beleza? Com um dispenser. Ah, olha, se você se abaixa, pode girá-lo também. Tá, vamos ver. Pum, pum, vai, por favor. O que dá pra fazer? O que dá pra fazer? Pumba. Ah, com um dispenser você também pode disparar. Ah, olha. Isso acabou de me convencer um pouquinho mais, hein? Isso acabou de me convencer um pouquinho mais. E com um conta-gotas? Ah, com um conta-gotas será possível. Pumba. Recarrega automaticamente. Ok, maravilhoso. Então é isso que eu estava dizendo. Se você pode recarregar automaticamente, perfeito, certo? É importante também dizer que o morteiro vai lançar projéteis em arco, certo? Causando explosões e telas com tremor de câmera, que são armas ideais para bombardear alvos distantes, ok? Mas muito distantes. Estamos falando de que posso disparar a 1000 blocos, entendeu? Como vocês veem, 760 blocos. Certo, como fazer o C4 e a Claymore? Muito bem. E temos o C4, que são explosivos temporais, que basicamente em 20 segundos vão explodir. Temos esse outro. Ok, então você basicamente está plantando explosivos, ok? E nada, aqui em 20 e poucos segundos eles vão acabar explodindo. Eles ainda têm um tempo, hein? Vamos ver, já deve faltar menos. Não sei quanto mais ou menos é que não mostra, né? Aí está. 3, 2, 1 e... Taran, aí vem, pumba. E depois temos esses que tem controle remoto, ok? E temos as Claymore, ok? As Claymore você coloca e detona com um detonador, ok? Detonador. Vamos ver, pumba, aí está. Dessa forma, podemos ativar, ou melhor, fazer explodir o C4, certo? E depois, para ativar as Claymores, elas basicamente detonam por proximidade, ok? Então, se eu agora spawnar um Warden, ele vai acabar comendo toda a coisinha. Aí está. Sim, é para você, é para você. É um presentinho que trouxe para você. Sim, sei que não gosta, mas é todo seu, é todo seu. Não chegue perto de mim, não. Gosto porque o Warden fica olhando para eles, sabe? Vamos, vai dormir, tá? Então é assim que funciona. Teoricamente, entendo que
As Claymores têm explosões muito maiores, enquanto o C4 tem explosões menores, mas parece que o mod também não aplicou isso, entendo que é por questão de otimização, para não gerar muito lag e tal. Por mim, tudo bem. Muito bem. Como fazer drones explosivos? Primeiro, um drone é feito com hélices, motor, ok? E célula, que é basicamente energia. E para controlá-lo, usaremos um monitor, que é feito desta forma. E clicamos com o botão direito. Conectamos e agora podemos mover sem problema o que seria este dispositivo. Se clicarmos com o botão direito, vamos soltar o drone, ok? Então, como veem, ao atingir o alvo, ele explode. O drone pode ser equipado com RGOs, ok? Que são basicamente granadas. A verdade é que não sei como colocá-las. Ah, olha, coloco-as assim mesmo. Ok, clicando com o botão direito, veem que agora estão ali embaixo, posso colocar as granadas, usar um monitor, ok? E ir ao alvo sem problema. E não sei se posso disparar assim, não sei com que se dispara, com clique direito. Ok, fiquei, acabei de ficar sem drone. Mais nada, só para vocês verem um pouquinho como funciona. Beleza? Então você dispara a bomba, ela cai e você tem uma câmera bem legal, na verdade, né? Ou seja, tenho que dizer que a câmera em si é muito legal. Então isso para pegar nossos alvos e torturá-los um pouco, não é ruim. E na verdade, me pergunto qual é a distância máxima. Entendo que 100, a partir de 100 e poucos já desaparece. Entendo que também depende do que conseguimos carregar, aí a conexão vai recuperando um pouquinho. Aí está, ou seja, a partir de 100 já fica um pouquinho que não gosta, sabe? Tem vida ilimitada, beleza? E basicamente ao colidir ou sair do alcance pode ser destruído, beleza? Desta vez explodiu, beleza? Ou seja, também podemos usá-lo para que entre em contato e exploda. Não sei se quanto mais granadas, melhor. Eu desconheço, mas por exemplo, poderíamos nos aproximar aqui e com 6 granadas... Não. Ah, sim, todas as 6 explodem sim. Nossa, então é melhor mesmo, beleza. Certo, como usar as estações de recarga. Temos estas duas estações de recarga. Ok, uma é criativa, que já vem para você carregar, e a outra é esta, certo? Diz, gera energia, certo? Consumindo combustível ou comida. E também aceita a entrada de energia FE, ou seja, de outros tipos de modos. Podemos recarregar veículos e outras coisas. Então se eu colocar, mostra 0 de 100, certo? Para carregar isso, devemos colocar qualquer tipo de combustível. Vamos colocar blocos de carvão, ok? E aí começa a carregar. Tem até 4 milhões, certo? E parece que custa bastante. Alcance, altura do alcance. E como vocês veem, vai se enchendo pouco a pouco. Assim podemos alimentar veículos, torres, num raio determinado, certo? Ou seja, se alimentam num raio. Ou também temos a variante criativa, que é a energia infinita, ok? Veículos e estruturas dentro do alcance receberão energia sem fio e sem carga suficiente. Muitos sistemas como tanques, helicópteros ou torres laser não funcionarão, ok? Então é preciso ter isso em conta. Muito bem, como criar veículos no Minecraft com Super Bio Warfare? E temos esta mesa de montagem de veículos, feita com 3 de ferro, 3 de mesa de forja de aço, painéis de vidro, certo? E os lingotes de aço são feitos derretendo pó de ferro com pó de carvão e outros materiais. Basicamente, esta ferramenta nos permite, como podem ver, criar todo tipo de veículos. Clicamos aqui em montar, ok? E vamos receber um container com o dispositivo. Este container se abre com isto aqui, certo? Que é um pé de cabra, que por algum motivo o Minecraft acabou de mudar para a cor verde. Ah, entendi. Ele está me mostrando quanto vai medir. Estava ficando preocupado, hein? E acabou de colocar um filtro verde. Bem, clique com o botão direito e abre aqui, aparecendo o que você procurava, ok? Seu precioso tanque, certo? Então, para sair, qual tecla será? Ah, é o Alt esquerdo, ok? Bom, então com isso podemos criar todo tipo de tanque, certo? Mais avançados, todo tipo de ferramentas como torres, certo? A verdade é que não vamos ter tempo para ensinar tudo, certo? Mas bem, vamos poder ensinar um pouquinho. Não é que não temos tempo, é que todos funcionam mais ou menos igual, certo? Simplesmente existem variantes de melhoria. Puxa, estou com vontade de criar um avião incrível, hein? Olha, uma cadeira de rodas para vocês, porque vejo que às vezes custa um pouco. Vamos colocar isso aqui. Clique direito. Pega, 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 pega. E agora clique direito no avião. E como funciona isso? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Vá em frente. Minha nossa. Minha nossa. Mas minha nossa. Não tem munição porque não coloquei nele. Ou sou assim. Se eu me espatifar, morro, né? Exatamente. Bom, então, super legal. Importante mencionar que os materiais estão aqui, caso não tenham visto. Bloco de aço, certo? Módulo de armamento leve, certo? E tudo isso que pode ser criado e encontrado em baús, certo? Como é que abrimos containers? É que, bem, depois de craftarmos nossa mesa de montagem, tá? E craftarmos o que quisermos, tipo esse helicóptero, vamos ganhar um container, tá? Depois de gastar tudo. E para abrir, precisamos de um pé de cabra, tá? Que é feito com 2 ferros
e um Sterling God. Clique direito e pronto, já era. Simples assim, tá? Sei que vai ter gente que pode ter dificuldade em descobrir como abrir, tá? Então pensei em adicionar isso. E é importante vocês saberem que alguns precisam de energia. Por exemplo, esse precisa de 5 milhões de MFE, tá? Ou seja, precisaríamos de uma estação de carga por perto, senão, como vocês viram, não vou conseguir fazer funcionar. Importante, esse tipo de nave, se vocês baterem já era, tá? Então cuidado, tá bom? E é isso, simples assim. Muito bem, como usar tanques MBT, ok? Em Super Big War 4. Basicamente, conseguimos uma tabela de amostragem, ok? Aqui temos vários tipos de tanques diferentes, ok? Temos este aqui. Este precisa de energia, vamos carregá-lo com uma estação de carga, ok? Vocês vão ter que conseguir energia através de combustível e outras coisas. E basicamente requerem cargas, ok? Como o de Forge Energy e usam diferentes tipos de projéteis, ok? Vou montar e como vocês veem aí diz AP, HE, CM, GRE 12.7, ok? Então todas essas munições são as que um tanque usaria. Para desmontar use o Alt esquerdo, ok? Se formos aos controles aqui podemos ver, ok? Eu já tenho o control direito, mas para vocês por padrão será Alt esquerdo, ok? Depois vamos tentar ver se podemos colocar algum tipo de munição, que é esta aqui, HE, AP, CM e GS, ok? É tudo isso que se coloca agachado. Vejamos, agora sim. E depois de colocar no inventário, temos que apertar R para recarregar, ok? E pronto, agora como podem ver, já temos a munição, o SEM, ok? Por exemplo, este aqui. Temos o GRE, ok? Que também é este aqui, um pouco mais explosivo. Temos a metralhadora, ok? Aliás, também temos a capacidade de fazer zoom. Ei, entre as trocas de armas também vai custar, ok? Temos o P-Shell, ok? Que, bem, é outra arma explosiva. E o HE, ok? Cada uma dessas balas terá seu tipo de explosão e tal. Ok, vamos atacar essas vacas. E, bem, como vem, o HE faz uma explosão bem grande. Importante, podemos apertar F, F5 para ver que também esse tipo de tanque, bem, resiste a golpes sim, ok? Mas ali diz vida 54. Quero verificar se flutuam, ok? Porque tenho minhas dúvidas. Ou seja, não flutuam, mas quero dizer se sobrevivem na água ou se apenas... Ops, desculpa. Se eles simplesmente forem dormir. E parece que sim, ok? Parece que você pode sobreviver na água com um tanque, então perfeito, ok? Mas não é o ideal, não é o ideal. São veículos blindados de alta resistência, mesmo contra C4 e minas, ok? Se quisermos destruir um tanque, vamos precisar de explosivos de qualquer jeito, ok? Porque armas normais não penetram. Então se eu pegar uma granada, vamos ver, espera a zumba e deixar ali ao lado, tem 270 de vida, ok? Dessa forma podemos ir tirando vida dele, ok? Esse tipo de arma, porque senão é realmente impossível, ok? Como vocês podem ver ali, a vida também aparece. Podemos usar também os RPGs, ok? Ou armas teleguiadas para esse tipo de dispositivo. Acabei de jogar uma granada de fumaça e agora não dá pra ver. Bem, 166 está escrito ali, como vocês podem ver, está se regenerando, ok? Então temos que destruí-lo rápido, ok? Ali parece que está pegando fogo, ok? Podemos ver, está pegando um pouquinho de fogo. E nada, podemos terminar de destruí-lo sem problema, desde que tenhamos explosivos e tal. Ou seja, os tanques facilitam sua movimentação, mas também não são invencíveis aqui. Certo, temos um helicóptero aqui e vou mostrar como fazê-lo funcionar. Basicamente, precisamos de uma estação criativa ou de carregamento não precisa ser criativa. Aliás, olhem esse cetro de Aurélia que encontrei. É uma armadura de espingarda, beleza? Bem interessante. E pronto, entramos, ok? Como podem ver, tem um monte de sinais aqui que podem ser úteis para nós. Usa munição de pequenos foguetes, ok? Foguetes pequenos e 20mm, certo? Equiparíamos isso aqui se quiséssemos atirar, beleza? Para descer o Lestal ou a tecla que configuramos, me pergunto que tipo de foguetes, calibre pequeno, os 39 são esses, né? Vejam, aí estão, foguetes pequenos vão recarregando, ok? Então, depois de entrar, usamos W para ativar os rotores, certo? E basicamente, com o espaço, controlamos a subida. Aí vocês estão vendo, beleza? Nesta parte aqui você pode ver o que estou subindo ou descendo. Por isso também é importante ver isso, porque assim sei quanto estou subindo e quanto estou descendo. Então, o helicóptero precisa subir para não colidir, certo? Devo dizer que é muito instável, ok? Ou seja, completamente quer dizer, não é que seja muito instável, é muito sensível, entende? Melhor dizendo, já viram que com 4 giros ele já foi dormir, literalmente, certo? Vamos tentar novamente. Vocês já digo que vão precisar de prática, ok? E sobretudo manter a calma. Se eu girar muito, o problema é que o giro fica mantido, entende? Eu recomendo que fiquem em altitude, ok?
que brinquem com o F5 se possível, certo? Fiquem em altitude porque senão, sério, podem colidir com muita facilidade, ok? Então vamos testar agora as calibragens, certo? E gostaria de disparar e como veem, disparam exatamente como acabaram de ver, ok? Eu disparo ali e ali vão as explosões, certo? Bumba, e bumba, e bumba. E podemos disparar vários, foguetes de forma simultânea. Então, nada, já digo, usar o A e o D para girar é muito complicado, ok? Ou seja, vejam como facilmente se desestabiliza, certo? Quer dizer, podemos até fazer loops, entende? Quase fiz um loop. Podemos até fazer loops, certo? Se desestabiliza muito fácil com o A e o D, então muito cuidado com isso. Vejam como usar os caças A10, ok? Basicamente o Thunderbolt. Bem, você coloca e abre com um pé de cabra. Precisa de energia. Antes de tudo, aí está. E agora precisam, bem, munição para eles mesmos, ok? Como esse míssil grande e a bomba aérea média. Vamos nos aproximar e equipá-las, como vemos, ok? O mesmo para esses mísseis. Também usa outros tipos de munição, como a de 30mm e o foguete pequeno, ok? Isso, basicamente, se buscarmos Small, aparece, ok? Foguete de pequeno calibre e também, se buscarmos 30, entendo que aparecerá também. É essa de rifle, né? Entendo. Então, nos abaixamos, colocamos, e aí já deveríamos poder usar o... Bem, os foguetes pequenos pelo menos estão recarregando, ok? A de 30ml, 30mm, ainda parece que não consegui, se não é a de rifle, então será a de mão, mas me parece um pouco estranho, né? Bem, será outro, ok? Ah, vai ser isso aqui, vamos ver. Um rifle amo, clique direito. Bem, vamos lá então. Para acelerar, basicamente o DAP, apontar para cima, ok? Para poder decolar. Já temos o avião funcionando como estamos vendo, ok? E para pousar, pressionamos o S para reduzir a velocidade e simplesmente vamos para uma área mais ou menos plana para parar devagar, ok? Para que nosso querido avião não exploda. Ah, importante colocar em 0 e já podemos sair sem problema. No final, descobri qual munição era e é esta de Small Caliber Shells, ok? E agora usamos isso, serve como vocês veem como metralhadora, ok? Se usarmos os Small Rockets, vão servir como foguetes. Se usarmos os MK, vou me explodir, minha nossa. Não tinha percebido, desculpa. E bem, se usarmos os demais, o outro, o AGM, são teleguiados, ok? Aí estão eles, ok? São teleguiados. Precisa de energia, ok? Importante, não sei se já disse, mas precisaria de energia. Então é importante conectá-lo a uma estação de carregamento criativa ou uma estação normal, ok? Vou tentar achar um alvo, ele trava e dispara, como podem ver, com mísseis guiados e pronto, ok? Isso é o mais divertido do avião, literalmente. Então é assim que funciona, ok? Como sempre, tentem não complicar, ok? Não usem o A e o D porque é legal fazer flips, mas dá pouco tempo de reação, ok? Ou seja, serve para girar, mas só se usarmos de forma muito precisa, ok? E nada, lembrem que isso não são elitras, então girar isso é difícil, ok? Não vamos exagerar e vamos voltar a estacioná-lo. E assim é simples usar este caça. Temos o controle, que serve para frear, então também levem isso em conta. Bem, como usar a defesa a laser? É que existem muitos tipos de defesa, certo? E nada, funcionam quase automaticamente, ok? Esta, por exemplo, tem modos diferentes, certo? Entendo que um onde está ativado e outro onde está desativado e basicamente se encarrega de destruir tudo ao seu redor, ok? Como por exemplo, este zumbi deveria atirar nele. Vamos ver, aí está, dispara com um laser. Ok, como esta torre existem muitas mais. Existe esta, existe esta, existe esta. Ok, todas estas simplesmente fazem o mesmo. Ou seja, você coloca, pum, abre, precisa ter energia. Então colocaríamos uma estação de recarga. Aqui colocamos um zumbi, viramos um pouco e atiramos. Disparam com energia, certo? Entendo que nem todas usam, por exemplo, a de 30mm, que é basicamente esta munição aqui que encontrei antes, são os projéteis de pequeno calibre, ok? Então você coloca essas balas, teoricamente, vamos ver, e funcionar, ok? Isso seria uma torre. Temos outra aqui. Ah, bem, é a mesma, desculpe. Estivemos aqui que é a mesma. Gostaria de encontrar uma nova, por favor. Ali está a torre da força de ondas. O problema é que parece que você não consegue controlá-las completamente, ok? O que não me agrada muito. É legal que sejam automáticas e tal, mas seria legal poder controlá-las também, ok? Eu acho. E tem esta que é gigante, que nem me deixa colocá-la. Vamos ver, clique direito, montamos. Que torrezão, né? Isso sim te permite, hein? Isso sim te permite. Que tipo de buracos isso vai fazer? Podemos ver por um momento, vamos lá. Vamos pegar o criativo e tudo isso para vocês verem que existem diferentes tipos de torre.
carregamos, atiramos e olha, vamos ver se consigo destruir aquela torre. Pronto, tem um cooldown bem forte, ok? E nada, para que vejam que há todo tipo de torres, certo? Esta torre está muito quebrada, digo isso já de cara. Não sei quanta energia gasta por disparo, imagino que um monte, né? Tem 20 milhões, vou tirar isso, vamos ver quanto gasta. Pumba! Bem, gasta 2 milhões, literalmente. Mas claro que destrói qualquer torre. Além disso, ela nem falha, sabe? Nem tem dispersão a bala, que nada, vai direto. A dormir tudo. Por um pouco de energia, gostaria de saber quanto custa o crafting. Mas ainda há mais torres, ok? Já mostrei quase todas, ou seja, não pensem que há muitas mais. Temos esta bem simples, esta gigante, que tem 3 beacons de crafting. Aí está, aí está. Esta aqui seria mais explosiva, certo? E nada. Com isso podemos fazer basicamente todas as torres sem problema. Certo, como usar o barco. E o barco também é outro veículo, ok? Importante descobrir que se colocar energia dentro, ele ficará sempre carregado, ok? Ou seja, você não vai precisar carregar energia e ele tem esta arma, ok? Esta arma funciona com essa munição aqui, pelo que entendi, que é a mesma munição de tudo, que são esses projéteis. Vamos ver, pum, 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 e quase consegui. Muito bem, eu descobri. Munição pesada. Não entendo muito bem por que se chama assim, se não é explosivo nem nada. Ou seja, isso é uma metralhadora e só isso. Quer dizer, bem, funciona como todas as outras também funcionam com munição pesada, desculpa. Mas o que não entendo é por que diz que é um calibre de 12.7 milímetros. Entendo que deve ser assim, né? Mas, pois na munição pesada, né? Ou seja, é mais fácil. E nada, como diz o barco, podemos nos mover com total liberdade pelo oceano. Se eu bater na costa por algum motivo, minha vida cai, como podem ver. A vida, teoricamente, em todos os dispositivos vai se regenerando, certo? E nada, tem um pouco de lag, beleza? A verdade é que os modelos estão muito bem feitos, mas travam bastante. Entendo que sem shaders, de fato, sem shaders, isso roda liso, ok? Ou seja, isso roda bem e nada, isso serve para fazer uma limpezinha. Ou seja, é bem legal, certo? Aí está, dormindo todos, os peixes também. E nada, assim funciona o barco, beleza? Pode levar, parece, até 5 pessoas, ou seja, bem legal. E nada, já quase temos a vida recarregada como vem, então nada. Não sei se podemos ver a velocidade. Não parece, mas enfim, aí está.